A paz do Senhor, igreja. Hoje eu quero trazer uma palavra para a igreja sobre o perigo de se orar de madrugada. O perigo de orar de madrugada. Eu vou explicar, irmãos. Por que eu tô falando isso? Assim, quando você ora de madrugada, é, você ora de madrugada, né? Aí você acorda de madrugada, acorda meia-noite, ou acorda 3 horas da manhã e começa a orar de madrugada. Ora meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aí você repreende o mal, repreende espíritos malignos, repreende os demônios, repreende as maldições, repreende todo o mal. Aí você ora normalmente de madrugada, como você sempre faz. Aí, o que acontece? De manhã e de tarde e de noite, o que acontece? Começa a vir provações, retaliações, a fúria do inimigo, né? O inimigo querendo se vingar, o inimigo furioso com você, com uma fúria muito grande, com muitas retaliações, muita fúria, porque ele não está contente que você está buscando a Deus. E aí ele começa a fazer muitas retaliações, muitas vinganças, porque o inimigo fica com raiva de você, por você ter buscado a Deus de madrugada, por você ter orado, por você ter expulsado demônios. Aí ele fica com muita raiva de você, quer se vingar de você, né? E aí ele começa a mostrar a fúria dele, mostrar que ele tá furioso, que ele tá muito furioso, que ele não está contente com a tua busca, né? E aí ele começa a enviar retaliações, tentações e pedradas. E aí você começa a ver que o inimigo realmente está furioso. Você começa a se perguntar por que isso está acontecendo? Se eu orei, por que isso está acontecendo? Por que parece que quando eu oro, as coisas pioram? Por que parece que quando eu oro, vem mais provação, vem mais pedradas, a fúria do inimigo aumenta, vem mais retaliações, alguém se levanta para te ofender, para te humilhar, ou então acontece um problema assim do nada, um imprevisto, sabe? Parece assim uma dificuldade, um problema assim, uma coisa que você não estava esperando, ou alguém começa a brigar com você, ou você acaba perdendo a paciência, se irritando, se estressando, fazendo o que não devia, falando que não devia, pensando que não devia.
E aí você começa a ver que o dia que você ora de madrugada, expulsando os demônios, né? Durante o dia inteiro começa uma batalha espiritual, uma guerra espiritual que você não sabe nem o que está acontecendo. A fúria do inimigo aumenta tanto que você não consegue nem entender. Você acha que o dia que você vai orar de madrugada, expulsando um demônio, vai ser um dia de paz, vai ser um dia calmo e tranquilo, e não é. É o dia que mais tem pedradas, o dia que mais tem retaliações, o dia que mais tem provações, o dia que mais você recebe pedradas, ofensas, o dia que você mais tem provações, dificuldades e retaliações. E a fúria do inimigo se levanta de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, que você não consegue entender por que que isso está acontecendo. Aí o inimigo começa a enviar tentações. Tentações, tipo assim, tentações para você pecar de várias formas, perder a paciência, ficar irritado, sabe? Tomar alguma atitude errada, ficar com raiva de alguma coisa. O inimigo começa a enviar muitas tentações. Aí, nisso que a fúria do inimigo se levanta tão grande contra a tua vida, durante o dia, naquele dia que você orou de madrugada expulsando o demônio, ele começa a enviar muita tentação para você pecar, para você cair. Aí nisso que ele envia alguma tentação, alguma retaliação, alguma pedrada, alguma coisa, alguma dificuldade, alguma luta, alguma coisa que você não estava esperando, aquele problema que você tinha aumenta, entendeu? É, então, o que que acontece? O inimigo começa a enviar tentações. Aí você acaba, como as coisas estão muito dificultosas, você acaba pecando aqui, pecando ali, aí peca, pede perdão, peca aqui, peca ali, peca aqui, peca ali. Aí tá. Aí no dia seguinte, você não ora de madrugada. Aí você vê que durante a manhã, a tarde, a noite, não acontece aquelas lutas, aqueles problemas, aquelas dificuldades que aconteceu no dia que você orou de madrugada. Tá uma paz, uma tranquilidade, uma calmaria. Não tem nenhuma retaliação do inimigo, não tem nenhuma fúria do inimigo, não tem nenhuma luta, não tem nenhuma tentação. E aí você começa a ver a diferença. Nossa, o dia que eu não oro de madrugada, fui com uma tranquilidade, não aparece nenhuma luta. O inimigo não fica furioso, não envia pedradas, não envia nada, não envia a fúria dele, não envia retaliações.
Fica tudo uma tranquilidade quando você não ora de madrugada. Aí você começa a perceber por que que isso acontece. Por que que o dia que você ora de madrugada expulsando o mal, parece que aquele problema aumenta, parece que as coisas pioram, parece que as coisas ficam mais difíceis. E o dia que você não ora de madrugada, parece que as coisas ficam mais fáceis, mais tranquilas, sabe? Não tem retaliações. Aí você percebe que a fúria do inimigo, as lutas e as dificuldades só aparecem, só aumenta as tentações, só aumenta quando você ora de madrugada. Você percebe que quando você ora de madrugada, o inimigo fica tão furioso que ele envia as lutas em dobro, ele envia as pedradas em dobro, ele envia as perseguições em dobro, ele envia a fúria dele em dobro, ele envia as lutas em dobro, ele envia as tentações em dobro. Você vê que quando você ora de madrugada, você tem tanta tentação, assim, fora do normal, tanta tentação, que você acaba pecando, acaba caindo, acaba fazendo tudo que não devia, né? Acaba se irritando, falando uma palavra que não deveria falar, tomando uma atitude que não deveria tomar. Aí você não consegue entender por que isso acontece. Por que que as pedradas, retaliações e fúria do inimigo aumenta tanto no dia que você ora de madrugada, expulsando o mal, e no dia que você não ora de madrugada, fica uma paz, uma tranquilidade. Você não tem tentações, nem pedradas, nem retaliações, nem fúria do inimigo no dia que você não ora de madrugada. Por que que isso acontece, irmãos? Porque quando você ora de madrugada, expulsando o mal, é uma guerra espiritual que começa, é uma batalha espiritual que começa de madrugada e que dura o dia inteiro. Você acha que essa batalha espiritual e essa guerra espiritual é só na madrugada e não é. Dura o dia inteiro. O inimigo, ele vai se levantar furioso para tentar te parar, te deter, para tentar se vingar de ti, tentar te desanimar, sabe? O inimigo vai se levantar com a fúria dele, com as retaliações. É uma guerra espiritual que dura o dia inteiro. Você pensa que dura só a madrugada e não, dura o dia inteiro. Aí o que que você tem que fazer? Você só pode orar de madrugada quando você estiver preparado, quando você estiver pronto, quando você tiver a consciência do que está acontecendo, né? Então, primeiro você tem que se preparar para essa batalha espiritual, para essa guerra espiritual. Porque se você orar de madrugada expulsando o mal, meia-noite, 3 horas da manhã, sem estar preparado, você acaba caindo durante o dia, porque o inimigo fica tão furioso que ele envia muitas tentações em dobro, muitas retaliações, muitas lutas, muitas pedradas. A fúria do inimigo aumenta o dobro.
Então você tem que já orar preparado. Você não pode orar despreparado. Porque se você orar de madrugada despreparado, você não vai aguentar as lutas, você não vai aguentar as tentações, você não vai aguentar as provações, você não vai aguentar as pedradas, vai acabar desanimando e pecando, entendeu? É assim que muitas pessoas acabam desanimando, pecando, se afastando, se enfraquecendo, se desviando, porque elas não aguentam as humilhações, as ofensas, as brigas, as discussões, os problemas, as dificuldades. Elas não aguentam as lutas, elas não aguentam as pedradas, elas não aguentam a fúria do inimigo, elas não aguentam as tentações, elas não conseguem resistir às tentações, porque as tentações vêm de uma forma tão grande, tão forte, que elas não conseguem resistir. Por quê? Porque elas estão orando de madrugada despreparada. Não pode orar despreparada. Quando você for fazer qualquer coisa, você tem que estar preparado. Seja para subir o monte, seja para orar de madrugada, seja para fazer um jejum, fazer a obra de Deus, ter uma oportunidade na igreja, pregar, qualquer coisa que você vai fazer para Deus, para buscar a Deus, o inimigo vai se levantar com fúria muito grande contra você para tentar te parar. E se você estiver despreparado, você acaba caindo na tentação. Então, tudo que você fizer para Deus, você tem que fazer preparado. Você tem que ter a consciência de que a batalha espiritual não termina ali. Ela continua. A guerra espiritual não termina ali na madrugada, ela continua o dia inteirinho. Então, quando você orar de madrugada, faz assim, ó. Você orou de madrugada, né? Mas você tem que estar preparado. Quando você orar de madrugada expulsando mal, de manhã você já tem que acordar vigilante, porque você sabe que o inimigo vai querer se vingar de você por você ter buscado a Deus. Então todas as tentações que aparecer, você não vai cair, você vai tomar cuidado, você vai vigiar com todos os pecados, você vai evitar todos os pecados. A única forma de se preparar para orar de madrugada é evitando todos os pecados, tanto antes quanto depois. Antes de orar de madrugada, você vai evitar todos os pecados. Depois de orar de madrugada, você também vai evitar todos os pecados. Evita todas as discussões, todas as brigas. Evita cair na tentação. Evita fofoca. Evita os vídeos do YouTube que são pecaminosos, novela, televisão, vídeos de imagem no YouTube. Evita todos os tipos de pecado que você puder. Então, quando a tentação aparecer, você já vai saber, você já vai estar preparado, você já vai estar vigilante, entendeu? Você já vai saber que aquilo ali
É só uma retaliação, é só uma tentativa do inimigo de te fazer parar, de se vingar de você, sabe? Porque muitas pedradas vêm na tentativa de tentar te desanimar, de te tirar do foco, te tirar do chamado. Quando eu cantava na igreja, toda vez que eu cantava na igreja, acontecia assim, ó. Eu ficava o dia inteiro ensaiando o hino para cantar na igreja. Ou então ficava a semana toda ensaiando o hino para cantar na igreja. Chegava o dia, eu cantava na igreja. Aí quando eu chegava em casa, a primeira coisa que alguém falava na minha casa era que eu tinha cantado muito alto, ou então porque eu tinha cantado muito baixo, ou porque eu tinha cantado sem unção, ou porque eu tinha cantado muito desanimada, ou porque minha voz estava feia, ou porque minha voz estava desafinada. Então sempre tinha alguém para botar defeito, para reclamar do meu louvor, do meu hino, da, do hino que eu cantei, da música, do louvor. Então sempre tinha alguém para reclamar. Nunca tinha alguém para falar assim: glória a Deus que você cantou. Eu gostei tanto de você ter cantado. Nunca tinha alguém para falar assim: glória a Deus que você cantou. Não. Sempre quando eu chegava em casa, sempre tinha alguém para falar: ah, mas você cantou muito desanimado. Ah, mas você cantou muito baixo. Ah, mas você cantou muito alto. Ah, você cantou muito desafinado, muito feio. Ah, você cantou desafinada. Isso daí eram as pedradas. Isso daí eram as pedradas que eu recebia, que me fazia desanimar e parar de cantar. Aí depois eu não queria mais cantar, porque toda vez que eu cantava, alguém reclamava que eu tinha cantado errado, que eu tinha errado a letra do hino, que eu tinha cantado mal. Aí eu desanimava tanto que eu não queria mais cantar, porque eu cantava despreparada, porque eu não sabia o que vinha depois. Hoje eu já sei que é a fúria do inimigo se levantando, as tentações, as retaliações, as pedradas, as lutas, querendo me fazer parar. Mas hoje eu já sei que quando eu cantar na igreja e eu chegar em casa e alguém falar assim: nossa,